patriarcas de Israel, nem os mais santos profetas, porque, tendo sido o homem criado no princípio em inocência e tendo toda a aptidão para a retidão, uma vez que preferiu outro caminho e transgrediu ao mandamento que Deus lhe dera, o homem tornou-se corrompido pela queda. E o primeiro homem transmitiu a sua corrupção, a devida de sua transgressão, à sua linhagem, a seus descendentes. E o homem caído tem a vontade dominada pela cobiça, a mente fisgada por pensamentos vãos, a imaginação orientada para o que é contrário à vontade de Deus. E até mesmo as nossas melhores obras ainda são feitas com relutância. Mesmo o salvo, na medida em que ele precisa, pelo Espírito, refrear a carne para depois atender ao mandamento, essa demora em praticar o mandamento, que necessita que primeiro venha refrear a carne, já torna incompleta, imperfeita a sua obediência. Deus aceita sua disposição de obedecer como obra consumada, mas ela ainda tem um déficit, pela qual, para que seja recebida como perfeita, é necessário que o sangue de Jesus venha cobri-lo. Assim não houve ninguém que atendesse à justiça que há na lei, porque a justiça compõe-se de mandamentos no plural, mas que se unem num sistema compacto. Por isso que não se fala em leis, mas em lei, uma lei com vários mandamentos. Obedecer à lei é obedecer a todos os mandamentos, integralmente, concomitantemente, ininterruptamente. Tiago diz que se alguém cumprisse a lei de Deus em quase tudo, mas descumprisse numa só parte, seria diante de Deus como tendo descumprido tudo, porque Deus quer a perfeição, a justiça plena. E nenhum homem atendeu a essa exigência da lei, por isso que todos pecaram, por isso que destituídos estão da glória de Deus, por isso que estamos em nossa condição natural, sem assistência da graça de Deus, sentenciados ao inferno, condenados. Mas Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que fez-se homem por amor de nós, enquanto homem não herdou a corrupção que veio desde Adão para todos os seus descendentes, porque o corpo de Jesus Cristo não era partícipe da carne e sangue adâmica, mas foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Jesus é o segundo Adão, o último Adão, portanto, o princípio de uma nova humanidade. E Jesus veio em inocência ao mundo enquanto homem, como Adão no princípio foi criado. Mas Adão tentado transgrediu, Jesus tentado resistiu. Jesus foi perfeitamente obediente ao Pai. O Pai disse: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." Então aquilo que a lei gritava para que fosse cumprido, e que não encontrara em nenhum homem resposta, finalmente encontrara em Jesus, o cumpridor da lei. Mas Jesus cumpriu a lei por nós, para que sua retidão, justiça, obediência fosse contabilizada, atribuída, imputada a nós que nele cremos, para que fôssemos olhados por Deus não à luz das nossas imperfeições ainda remanescentes, mas para que fôssemos olhados por Deus à luz do que Jesus Cristo é, considerados diante de Deus, não pela vida em progresso, mas ainda deficitária que temos como cristãos, mas para que fôssemos olhados por Deus pela vida já vivida, acabada, perfeita de Jesus Cristo. Lá na cruz ele fez uma pergunta: tomou sobre si os nossos pecados e transgressões, recebeu o que era nosso para que recebêssemos o que era dele. Os nossos pecados lhe foram atribuídos, contabilizados, para que sua justiça fosse de igual modo a nós atribuída e contabilizada a nosso favor. Lá na cruz, Jesus morreu recebendo a sentença que merecíamos, para que fôssemos aceitos diante do Pai
com o prazer com que o pai aceitava o filho quando disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Portanto, aquilo que a lei exigia, nenhum homem cumpriu, mas Jesus cumpriu, e cumpriu para atribuir a nós, para acreditar a nós. Neste sentido, ele é o fim da lei. Também podemos dizer que ele é o fim da lei, porque a mesma lei, que curiosamente estabelecia os mandamentos do Velho Testamento, também estabelecia ritos de expiação. O judeu nunca deveria ter sido tão iludido pela falsa interpretação de poder ser salvo pelas obras, porque estava também acostumado a ir ao templo oferecer sacrifícios pelo pecado. Aqueles sacrifícios eram prefiguradores, eram ilustrações pedagógicas daquilo que Jesus Cristo viria fazer na cruz. João Batista entendeu isso quando, olhando para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então os símbolos da lei, as sombras da lei, as imagens da lei encontraram sua realização e cumprimento naquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Por isso o texto diz em Romanos 10,4: porque Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. A justiça que não tínhamos para apresentar a Deus, agora temos, não advinda de nossas obras, mas da obra consumada por Jesus Cristo. É pela justiça dele que somos aceitos diante de Deus, o que Paulo chama na carta aos Romanos e na carta aos Gálatas de justificação. Diz aqui a Bíblia, no versículo de número 6: mas a justiça que é pela fé, ou seja, que não é pelas obras, que não é a justiça que pelo nosso esforço conseguimos, mas que recebemos como dádiva a partir do que Jesus Cristo fez por nós lá no Calvário. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. O que Paulo quer dizer com estas expressões? Ele quer dizer que a nossa fé não faz coisas acontecerem, nossa fé descansa naquilo que já foi feito. Nossa fé não traz o encargo de fazer Jesus Cristo vir ao mundo. Jesus não veio ao mundo porque foi chamado, trazido pela nossa fé. Ele veio quando éramos ímpios, ele veio quando éramos ainda pecadores. Ele veio para que nós tivéssemos em que crer, mas ele não veio porque a nossa fé o trouxe. A fé não faz esta pergunta: como é que eu vou trazer Jesus Cristo dentre os mortos? Como é que eu vou fazê-lo vir dos céus? Porque a fé não é obra, a fé não é algo para se fazer. A fé é o descansar do coração naquilo que já foi feito. Por isso que o que pregamos é evangelho, boas notícias. Significa a palavra evangelho, boas notícias. Notícias de algo que já está realizado. Jesus na cruz disse que está consumado. Nós, com a nossa fé, não produzimos os fatos, os acontecimentos da nossa salvação, mas pela nossa fé nós descansamos nos fatos que já aconteceram na obra que Jesus Cristo realizou. Por isso Paulo diz: a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer. A fé não tem este encargo, essa ansiedade, essa responsabilidade. Ela não produz o acontecimento, descansa nele. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que diz? O que diz a palavra da fé? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Observe o texto.
ele faz menção a que nós simplesmente confessamos. Confessar é admitir, não é produzir. Nós confessamos o Senhorio de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Sobre isso falarei melhor mais adiante. E nós cremos com o coração que Deus, não nós, não nossas obras, Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Mas eu quero me deter primeiramente numa expressão que está aqui. No versículo de número 8 diz: mas o que diz? A palavra está junto ou está perto de ti, conforme outra tradução. Na tua boca, no teu coração, esta é a palavra da fé que nós pregamos. O que quer dizer essa expressão? A palavra está perto de ti, perto da tua boca, perto do teu coração. Quer dizer, irmãos, que a salvação que Deus nos oferece é acessível a todos. Deus cria as condições para que creiamos. Através de seu Espírito Santo, Ele nos permite ver a verdade do Evangelho para que venhamos a pôr a fé em Jesus. Ele dá testemunho de Jesus. O Espírito Santo mostra que somos pecadores. Jesus disse aos discípulos: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Deus cria as condições para que todos possam ser salvos através da fé. A salvação que Deus nos oferece não é distante, ela está perto, porque ela não exige de nós obras que já nos mostramos incapazes de cumprir. Não exige de nós que venhamos a trazer Jesus lá do céu ou fazê-lo ressuscitar dentre os mortos. A fé está próxima porque somente crer, confiar em Jesus como Salvador pessoal. Está perto de ti, está junto de ti, está acessível. Há uma doutrina equivocada que diz que Deus designou dentre os homens a uns incondicionalmente para a salvação e a outros incondicionalmente para o inferno. E aos que Ele designou para salvar incondicionalmente, Ele os fará crer em Jesus Cristo e confessá-lo. Ou seja, Ele colocará a fé no coração destes e a confissão na boca deles. E aos que não foram designados para a salvação, mas para o inferno, a salvação lhes é uma completa impossibilidade. Deus não lhes dá os recursos para que creiam. Deus não cria as condições para que tenham acesso à possibilidade de crer, e inevitavelmente seriam condenados. Mas essa doutrina não é bíblica. Primeiro, ela dá a entender que a palavra não está simplesmente perto, a palavra da fé, dos eleitos, mas que já estaria dentro deles, porque Deus a colocaria dentro deles, no momento por Deus estabelecido da história de suas vidas. E os que não são eleitos nessa visão, a palavra da fé, ou a possibilidade da fé, não estaria nunca perto deles, nunca faria sentido Deus dizer que estaria junto deles, perto deles, próximo deles, porque simplesmente não teriam como chegar à fé, porque estariam já predestinados incondicionalmente ao inferno. Mas o texto aqui não diz que Deus tenha colocado a fé no coração de alguns e negado o acesso a ela a outros, mas diz que a palavra da fé está perto de todos, junto de ti, está aí, está na tua porta, perto da tua boca, do teu coração. O texto está indicando acessibilidade. Eu quero vos dizer nessa noite que Deus não encontra prazer em condenar, em lançar no inferno. Obviamente, os que não creram, por terem na sua rejeição da fé rejeitado o amor de Deus que se lhes apresentou em Cristo para a salvação,
invocaram sobre si mesmos a ira de Deus, e a levarão sobre si, porque assim a quiseram, porque rejeitar o amor de Deus é escolher a ira de Deus. Não existe nada no meio entre o amor e a ira. Ao rejeitar o amor, estes tais invocaram para si a ira de Deus. Porém, não era a rejeição deles que Deus desejava. Veja o que a Bíblia diz lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 18, versículo de número 32. Pois eu não tenho prazer na morte daquele que morre, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei. Ezequiel 18, 32, Deus diz: eu não tenho prazer na morte daquele que morre, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei. Com muito mais força, em Ezequiel ainda, agora no capítulo 33, Deus diz no versículo 11, note como ele começa a falar: disse-lhes, como eu vivo, diz o Senhor. Note a força da expressão. Deus diz: como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se desvie de seu caminho e viva. Desviai-vos dos vossos maus caminhos, pois porque morrereis, ó casa de Israel. Não apenas Deus fala colocando toda a sua idoneidade em jogo, porque ele diz: como eu vivo, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, eu não tenho prazer na morte do perverso. Eu desejo que ele se converta e viva. Como Deus mostra com ironia o absurdo da rebeldia humana, por que vocês não se convertem para viver? Nós encontramos essa ironia de Deus com homens tapados que não percebem que Ele os está querendo salvar, também no livro de Salmos. Lá em Salmos a Bíblia diz o seguinte, no capítulo de número 81, versículo de número 13, olha o que Deus diz: oh, se o meu povo tivesse me ouvido e Israel tivesse andado em meus caminhos. Deus suspira e diz: ah, se eles tivessem dado ouvidos à minha palavra, se eles tivessem dado ouvido ao que foi dito. Lá em Miqueias 6 e 3, o profeta diz assim: ó meu povo, o que fiz contigo e com que te enfadei, testifica contra mim. Deus está desafiando o povo, acusando de algum tipo de indisposição para com o povo, porque era certa a disposição de Deus para com o povo. Deus diz: ó meu povo, o que fiz contigo e com que te enfadei, testifica contra mim. Quando nós lemos, irmãos, a Bíblia, nós percebemos claramente que Deus faz questão de mostrar que está à procura do homem, mas que é o homem que o resiste. Lá, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 10, versículo 21, Deus diz assim: mas para Israel ele diz: todo dia eu estendi as minhas mãos a um povo desobediente e contradizente. Lá no livro do profeta Isaías,
Veja só o que diz lá em Isaías ainda. No capítulo 5, no versículo de número 4. O que poderia ter sido feito a mais pela minha vinha? É o Senhor que fala. A vinha dele era Israel. O que poderia ter sido feito a mais pela minha vinha que eu não tenha feito por ela? Por que razão, quando eu olhei e ela deveria produzir uvas, ela produziu uvas bravas? Deus diz: o que mais eu poderia ter feito por vocês que não fiz? Esperando eu que vocês dessem uvas boas, vocês deram uvas bravas. Nós vemos assim que Deus está à procura do homem, que Deus está disposto para com o homem. Por isso, o Espírito Santo, através da palavra, cria para todos os ouvintes as condições para que creiam. Poderão resistir, mas Deus lhes dá as condições. Em Tito 2,11 a Bíblia diz que a graça de Deus se tem manifestado, oferecendo salvação a todos os homens. A graça é apresentada a todos, mas em 2 Coríntios capítulo 6, verso 1, Paulo exorta seus ouvintes para que não recebam a graça de Deus em vão, o oferecimento da graça de Deus em vão, resistindo. Deus está manifestando a graça a todos, se apresentando gracioso a todos, mas os homens que rejeitam, estão rejeitando em prejuízo de suas próprias almas a oferta da graça. Estevão disse diante do Sinédrio: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Em Hebreus 10, o autor da carta fala de pessoas que ultrajaram o Espírito da graça. O Espírito Santo veio lhes oferecendo a graça de Deus, mas eles o ultrajaram, resistiram ao Espírito Santo. Mas a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração, a palavra da fé que pregamos. Para que o homem seja salvo, não há dificuldade. Deus não está chamando para trazer Jesus do céu, fazê-lo vir dentre os mortos, mas para confiar no Cristo vivo, que por ele morreu e ressuscitou. Para que creiamos, necessário é que ouçamos a palavra de Deus. Diz em Romanos 10, 17: assim então a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Simples assim. É preciso ouvir e receber a mensagem e confiar em Jesus como Salvador. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé não vem por um caminho difícil. A fé não nos está disponível subindo uma escadaria, escalando como um alpinista o Monte Everest. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, a Bíblia, chama-nos à fé com a sua mensagem. Crer no que a Bíblia diz, à luz do contexto geral da Escritura, não é coisa difícil, porque é crer no testemunho de Deus. Crer no testemunho do homem pode ser difícil, podemos ter alguma insegurança, porque os homens são mutáveis, porque os homens são falhos, mas quem fala na Escritura é o Deus que não pode mentir. Quem fala na Escritura é aquele que não pode mudar. Quem fala na Escritura é aquele que era, que há e que há de vir. É o eterno eu sou, é o alfa e o ômega, é o primeiro e o último, é o princípio e o fim. O Deus que fala na Escritura é a própria verdade. E portanto, nós temos razões para confiar. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A Bíblia apresenta esta mensagem como testemunho de Deus, indicando que rejeitar o que ela diz é como rejeitar o testemunho de Deus, fazendo-o como se fosse mentiroso. Lá na primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo
versículos 10 e 11, a Bíblia diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus deu de seu Filho. E este é o testemunho que Deus nos deu, a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Meus irmãos, alguém talvez diga: pastor, tudo bem, a Bíblia é o testemunho de Deus, mas o incrédulo pode não saber disso, pode achar que a Bíblia simplesmente foi escrita por homens. Estaria ele fazendo da Bíblia essa interpretação e recusando sua mensagem, fazendo de Deus um mentiroso? Mas, meus irmãos, quando na Bíblia esta mensagem é chamada de testemunho de Deus, não é apenas um testemunho registrado de Deus, é algo de que Deus dá testemunho hoje ao ouvinte. Entenda, nós estamos aqui falando que a mensagem do Evangelho é o testemunho de Deus, apenas remontando a origem do Evangelho que está em Deus, ou a inspiração da Bíblia, na qual o Evangelho foi registrado. Mas nós estamos falando que Deus testemunha de sua palavra hoje ao ouvinte, através do Espírito Santo. Jesus disse em João capítulo 15 que ele enviaria outro Consolador para estar com os discípulos quando eles fossem pregar. E Jesus disse: ele dará testemunho de mim. O Espírito Santo está conosco e ele testemunha da veracidade da palavra de Deus. Ele fala junto com a Bíblia para que a pessoa saiba que é Deus que nela está falando. Jesus tornou indesculpável os seus ouvintes quando em João 7,17 ele disse: quem quiser fazer a vontade de Deus vai saber se a doutrina é minha ou do Pai que me enviou. Era como quem diz: vocês querem saber se o que eu prego é de Deus? Se vocês quiserem fazer a vontade de Deus, vocês vão saber. Essa é uma das coisas mais interessantes da Bíblia, é porque este conhecimento de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que Deus está falando através dessa mensagem, não vem por algum pré-requisito intelectual, cognitivo, mas por um pré-requisito volitivo. Deus não disse que os mais sofisticados intelectualmente saberiam. Deus não disse que os mais lógicos saberiam que a mensagem de Jesus era a vida de Deus. Ele não disse que os mais estudados, os de formação acadêmica mais elevada, saberiam. Jesus disse: os que querem fazer a vontade de Deus saberão. Os que desejam saber, saberão que esta mensagem é do Pai que me enviou. Os discípulos eram homens bem simples, pescadores, mas quiseram fazer a vontade de Deus e souberam. Jesus uma vez exultou e disse: Pai, eu graças te dou, porque revelaste estas coisas não aos grandes, aos sábios, mas aos pequeninos. Os pequeninos que queriam fazer a vontade de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O meio é bem simples, é só a palavra chegar ao meu ouvido e ao meu entendimento. Não é difícil crer, uma vez que eu tenho o testemunho de Deus e sei que Deus está falando pela Bíblia, e Deus é digno da minha inteira confiança. Suas promessas são sempre cumpridas. Eu não tenho por que duvidar de Deus. Mas também ainda há um terceiro ponto que torna a fé bem próxima de nós. É que o que nesta mensagem se prega objetivamente, o Espírito Santo dá-nos a convicção subjetivamente. O que é que quero eu dizer com isso? A Bíblia declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
O homem não é muito simpático a essa ideia. Os homens são orgulhosos, não querem admitir que são pecadores. Quando o fazem, eles o fazem sem admitir a profundidade do pecado, a gravidade do pecado, como se dissessem: somos pecadores, mas não tão pecadores. Procuram fazer uma balança de virtudes e pecados e sempre consideram suas virtudes a mais do que os seus pecados. Para que o homem admita o diagnóstico que a Bíblia dá, é necessário mais do que a Escritura declarar que somos assim terrivelmente pecadores. É necessário que o Espírito Santo nos convença disso. Portanto, a Bíblia diz a nossa condição terrível aos olhos de Deus, mas o Espírito Santo torna essa verdade objetivamente declarada nas Escrituras, subjetivamente experienciada. O Espírito Santo convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Mostra que somos pecadores e que o juízo está sobre nós. Só se alguém fechar os ouvidos, lacrar o coração, se esquivar das flechas de Deus, é que ele poderá não reconhecer isso. Mas se ele ficar no lugar, deixar a palavra fazer o seu trabalho, o Espírito Santo agir na sua vida, ele vai ser atingido na sua consciência. Félix foi um homem que chamou Paulo e disse: eu quero ouvir mais acerca da tua fé. E Paulo falou a ele sobre o domínio próprio, que nenhum homem tem sem o Espírito Santo. E a sede do pecado está na ausência de domínio próprio, o homem escravo de suas paixões e cobiças. Paulo falou da justiça, que o homem não atende. Paulo falou do juízo. E a Bíblia diz que quando Paulo começou a falar com Félix sobre essas coisas, Félix ficou aterrorizado. O Espírito Santo começou a convencê-lo de seu pecado e mostrar que o juízo era verdadeiro, que ele estava no caminho do inferno. E então a Bíblia diz que Félix disse a Paulo: sai daqui, retira-te. Retirou Paulo dos seus aposentos. Um homem pode fazer isso, mas se ele tiver coragem de ficar no centro da palavra e deixá-la agir, ele vai sentir a verdade da Bíblia. A Bíblia não apenas anuncia algo que nossa cabeça recebe, mas o Espírito Santo convence o nosso coração da veracidade das Escrituras, do que está sendo dito. E o Espírito Santo convence-nos do que Jesus Cristo fez por nós. Como Jesus disse, Ele dá testemunho de mim. Por isso, há oportunidade para quem quiser crer. Por isso, há possibilidade para quem quiser crer. Alguém diz: pastor, e por que as pessoas são tão indispostas a crer muitas vezes? Primeiro, porque aceitar crer é aceitar não apenas algo sobre Jesus, que Ele é o nosso Salvador, morreu por nós na cruz, e aceitar também algo sobre nós. Nós somos pecadores, irremediavelmente pecadores, não podemos nos salvar a nós mesmos, nem mudar o nosso coração. Jesus tem que fazer tudo isso em nós. E os homens têm a sua reputação, têm o seu estado social, sua imagem, e muitos destes não querem de repente ser associados com os crentes, com o povo simples. Não querem que as pessoas os vejam reconhecer que são pecadores da forma como os crentes dizem, para que venham a refugiar-se em Jesus. Por isso que a Bíblia diz lá em João 5,44, Jesus diz: como vocês podem crer? Buscando a honra que vem uns dos outros e não a que vem de cima, que vem de Deus. Vocês não podem crer sendo orgulhosos, vivendo uns dos aplausos dos outros, das homenagens dos outros. Desse modo vocês vão estar indispostos a crer. Para que creiamos em Jesus como nosso Salvador, é necessário que nos arrependamos dos nossos pecados.
Nós não podemos sentir os nossos pecados e querer crer em Jesus para nos livrar deles se nós não os vermos como um problema, como uma desgraça em nossas vidas. Então é preciso se arrepender para crer. Logo, aquele que se arrepende e crê sabe que está se entregando a Jesus não só para ser perdoado dos pecados, mas para ser arrancado da vida de pecado. Quem vai nos arrancar da vida de pecado é Jesus, não somos nós. Nós vamos nos arrepender dos nossos pecados e nos lançar nos braços dele. Mas o resto é com ele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas tem gente, irmãos, que não quer nem querer ser transformado. Ele sabe que quando for transformado, já pressentiu, ele não vai mais gostar do pecado dele. Ele vai ter um novo coração vindo de Deus. Mas ele está tão apegado ao seu pecado que ele não quer nem querer deixar de gostar. Lá na carta aos Tessalonicenses, a Bíblia diz o seguinte: segundo aos Tessalonicenses 2, versículo 12: para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Note, por que razão essas pessoas aqui foram condenadas? Por elas não crerem na verdade. Por que elas não creram na verdade? Porque tinham prazer na iniquidade, porque tinham prazer na injustiça. Não quiseram lançar-se em fé a Jesus por causa da injustiça. Segundo aos Tessalonicenses 2:12. Agora vamos de volta a Romanos, o texto onde iniciamos. Diz lá que a palavra da fé está junto de nós, está perto de nós, a possibilidade de salvação está batendo a nossa porta. E diz qual é o caminho. Versículo 9: se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Observe, aqui fala de eu confessar a Jesus Cristo como Senhor. A palavra confessar está muito comprometida hoje com uma coisa puramente intelectual, porque passamos a chamar os nossos credos de confissões de fé. E aí nós dizemos que os membros de nossas igrejas têm que aderir à confissão de fé, e parece que confissão agora virou uma coisa muito intelectual, muito acadêmica, muito burocrática. Mas a palavra confissão, no uso do senso comum, é uma coisa que tem a ver com um relacionamento interpessoal. O seu confidente é aquela pessoa em quem você confia, é aquela para quem você se revela, se mostra, compartilha seus problemas e as suas dificuldades. A palavra confissão, no uso do senso comum, envolve uma coisa muito pessoal. E de certa maneira, nós temos que confessar para Deus os nossos pecados. Isso faz parte do arrependimento lá na Epístola de João. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Mas aqui está a se falar que nós temos que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não é aceitar uma doutrina, uma confissão de fé. É uma confissão a Jesus. Você vai confessar a Ele, aos homens também, mas a Ele. Você vai confessá-lo, confessar o que você considera acerca dele, e obviamente fazer essa confissão a Ele, disposto a que ela seja vista publicamente. Mas a confissão envolve algo pessoal, confessar que Jesus é o Senhor. Nós entendemos muito bem isso quando Paulo está indo no caminho de Damasco. Ele ainda não é o apóstolo Paulo, é Saulo de Tarso, é o fariseu, perseguidor da igreja. No caminho ele vê uma luz do céu, Jesus se lhe apresenta e cai por terra. E naquele momento ele diz:
depois que Jesus se revela e diz: quem és, Senhor? Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegue. Ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Essa é a confissão, é a entrega. Nós confessar que Jesus é o Senhor é correlato a confessar que você pertence a Ele. Não pode ser uma confissão, portanto, da boca para fora, porque falar que Jesus é o Senhor é falar algo que você também: eu estou me entregando, Senhor. Eu sou agora teu servo, eu sou agora tua propriedade. É reconhecer que lá na cruz Jesus pagou o preço do resgate com o seu sangue e nos comprou pelo seu sangue para si, para que Ele pertencêssemos. E você está entregando a vida a Ele, confessando que Jesus é o Senhor. Aqui nós temos uma coisa interessante. Nossa fé em Jesus como Salvador depende de nós aceitarmos que Ele morreu em nosso lugar lá na cruz do Calvário. O fundamento de Ele ser o nosso Salvador é o que Ele fez na cruz. Mas a fé pela qual somos salvos não é a fé num fato, é a fé numa pessoa. Eu creio em Jesus como meu Salvador por causa do fato de que Ele morreu por mim. Mas às vezes nós apresentamos o Evangelho dizendo: você tem que crer na morte de Jesus por você. Bem, isso é uma parte, mas não me basta crer no fato, eu tenho que crer na pessoa. A salvação envolve um relacionamento pessoal, é uma fé pessoal em Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu chamo por Ele, eu grito por Ele. A todos quanto o receberam, eu o recebo em minha vida, para governar o meu coração e a minha existência. Eu o confesso como Senhor, porque me entrego a Ele para lhe pertencer. Reconheço que pelo seu sangue Ele me comprou para ser dele. Eu aceito sua morte em meu lugar, entregando-me a Ele. Portanto, aquele que realmente é salvo pela fé, muito embora não seja salvo pelas obras, ele não vai viver a vida que anteriormente vivia, porque a fé pela qual ele é salvo faz de Jesus o Senhor e dono de sua existência. Mas o texto diz: e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição é importantíssima na Bíblia, porque, meus irmãos, se Jesus não ressuscitou, eu não iria crer no morto, mas eu creio no Cristo que está vivo. Eu entrego a minha vida ao Cristo vivo, que ressuscitou dentre os mortos. É por isso que a fé envolve um relacionamento pessoal entre mim e alguém que está do outro lado, vivo. Eu tenho que entregar-me a Cristo, Senhor da minha vida, reconhecendo o vivo. É vivo que Ele é meu advogado junto ao Pai, como diz 1 João 2:1. É vivo que Ele é o meu sumo sacerdote à destra do Pai, conforme Hebreus capítulo 8:1. É vivo que Ele intercede por nós todos os dias, eternamente, para sempre, como diz Hebreus 7:25. Lá no final de Romanos 4, no último versículo, diz que Ele foi entregue pelas nossas ofensas, pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus está diante do Pai, intercedendo, rogando por nós, sendo nosso advogado, sumo sacerdote. Nós confiamos no Cristo vivo, que é por nós a direita de Deus. Mas o texto diz: se em teu coração creres. A fé não é apenas alguma coisa da cabeça, ela é do coração. A fé salvífica não é como uma aceitação de lições do catecismo, uma adesão a um sistema de crença, o que pode ser feito com a cabeça. A fé salvadora é do coração. Ela não é apenas algo que envolve a cabeça, mas os afetos, envolve todo o nosso ser. A palavra coração na Bíblia tem um sentido muito amplo. O coração está antes da mente, da vontade e das afeições. Aquilo para o que o nosso coração se dirige
emociona e não nos emociona. O que prevalece nos nossos pensamentos e o que não prevalece. O que preferimos e o que não preferimos. O coração não se confunde nem com a vontade, nem com as afeições, nem com o pensamento. Não se confunde com a imaginação. Não se confunde com nenhuma parte do nosso ser, espírito, alma, corpo. O coração é a sede da nossa personalidade, é o mais recôndito do nosso ser. Assim como o coração físico bombeia sangue para todo o corpo e o irriga e o mantém vivo. Todos os órgãos funcionam por força do coração que lhes dispõe o sangue, assim também o coração no sentido espiritual. É aquilo que anima a vontade, é aquilo que desperta os pensamentos, é aquilo que determina o que prevalece nas nossas afeições. A fé, ela vem lá do fundo. É o termo mais utilizado no Salmo do coração. É lá no recôndito, é com o coração que se crê. A fé vem lá de dentro. É como um vulcão que entra em erupção, vem lá da parte mais subterrânea da terra, mas vem com força saindo do lado de fora. Quando chega na cratera, aí desce. A fé salvífica vem lá de dentro no coração e sai pela confissão. Eu creio no mais íntimo do meu ser que Jesus está vivo e o confesso como meu Salvador. Isso não vai ser um apêndice na minha existência, isso vai ser o centro da minha existência. Agora viver é servi-lo, viver é amá-lo. Agora, como diz Paulo, para mim o viver é Cristo e morrer é ganho, como ele fala aos Filipenses. Agora, como diz lá em Romanos 14, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Jesus agora comanda toda a nossa existência. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Aí o texto diz, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado, não será confundido. Se você confia em Jesus dessa maneira, você não vai se confundir acerca da salvação que Ele está lhe prometendo, você vai se agarrar a ela. Você pode ser tentado a duvidar, você pode cambalear, mas você se segura no caminho, porque ela é determinante do centro da sua existência. A palavra da fé está junto de ti, está perto de ti, da tua boca e do teu coração. Mas é hora do homem se apressar, porque esta oportunidade não é para sempre. Deus está colocando essa possibilidade perto de todos, porque Ele quer que todos sejam salvos. Mas a Escritura diz lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invocai-o enquanto Ele está próximo. Isaías 55, 6. Se o texto diz buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto se pode encontrá-lo, é porque haverá um tempo que eu não poderei mais encontrá-lo. Se a Bíblia diz invocai-o enquanto Ele está próximo, enquanto Ele está perto, é porque um dia Ele não estará mais perto para nos socorrer. Mas está dizendo que agora Ele está próximo. Está dizendo que agora Ele pode ser encontrado. Está dizendo aproveitem a oportunidade enquanto é possível. Há pessoas que tomaram conhecimento do Evangelho de modo tão claro e insistente pelo Espírito Santo e rejeitaram de modo tão ferrenho e deliberado que essas pessoas endureceram tanto os seus corações que elas já pecaram contra o Espírito Santo. Não é que Deus não lhes queira mais oferecer perdão, mas é que elas se enterraram tanto na rebeldia contra Deus que elas não querem mais saber de Deus. Algumas delas morrerão sabendo que vão para o inferno, mas sem querer mais saber de Deus, porque endureceram tanto que se demonizaram neste processo. Lá em Hebreus 10, a Bíblia fala daqueles que pisaram
o Filho de Deus, depois de tomarem conhecimento pleno da verdade, ultrajaram o Espírito da graça, tiveram com o profano saindo do pacto, ou seja, rejeitaram deliberadamente tudo em relação a que haviam sido esclarecidos, desdenharam de tudo, sabendo ser verdade, e a Bíblia diz agora só lhes resta uma expectação de fogo. Ou seja, elas irão morrer sabendo que vão para o inferno. Mas é como se dissesse: nós vamos para o inferno, mas nós não queremos Deus. Por outro lado, há pessoas que não se enterraram tão profundamente no abismo assim, poderão durante toda a sua vida aqui terem a chance de se converter. Deus lhes está próximo. Mas o fato é que depois de morrerem, já não mais. Porque ao Filho do Homem foi dada autoridade na terra para perdoar pecados. Não há perdão de pecados, não há lei, não há purgatório, não há segunda chance. Se o homem morrer sem Deus ficará. Hebreus 9, aos homens está ordenado morrer uma vez, depois disso vem o juízo. A pessoa vai para um lugar em que Deus não está se não tivesse convertido. E lá não tem oferta da graça, lá não tem o Espírito Santo, lá não tem pregação do Evangelho, lá Deus não pode ser encontrado. Mas a Bíblia diz: buscai agora. Hoje é o dia da salvação. Este é o ano aceitável. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. A palavra da fé que pregamos está perto, está aí junto da tua boca e do teu coração. Se confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vamos ficar de pé.